Graça e paz, meu povo. Gente, tratar de um assunto aqui que você já sabe o quanto as religiões deturpam, né, a palavra do Eterno, né? As religiões deturpam tudo que vem do Eterno. Religião é oposição ao Eterno, né? Então, trazer um entendimento aqui para vocês de que nenhuma religião foi de fato instituída por Deus. Por quê? Deus, em nenhum momento da história, desde a criação, Deus precisou de religião ou igreja, paredes, para se relacionar com o seu povo. Em nenhum momento. Quando Deus mandou sua palavra, logo de princípio, quando Deus mandou sua palavra para o homem, foi para trazer conhecimento ao homem e não suscitar religiões, né? Não suscitar religião. Porque tudo Deus fez a seu bel prazer. Tudo Deus fez a seu bel prazer. Foi querer de Deus dar uma ordem para que o homem transgredisse essa ordem. Foi querer de Deus. Tá vendo que foi tudo pela palavra? Quando Deus citou uma ordem, uma palavra, o homem transgrediu essa ordem, essa palavra. E para quê? Deus é pleno em todas as coisas. E sendo pleno, o nosso Pai trouxe para o homem conhecimento. Através de uma transgressão, através de uma palavra, que o homem, Deus já sabia que ia transgredir, porque era para o homem transgredir, ele adquiriu conhecimento. Então foi justamente isso que Deus fez. Trouxe para o homem o conhecimento. Através de uma coisa ruim, uma transgressão, trouxe ao homem conhecimento. Tudo foi querer do Eterno. Para que haja criação, para que haja entendimento, conhecimento, é necessário os opostos. O próprio Paulo vai dizer isso, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São opostos entre si, mas ambos coexistem. Ambos coexistem. Então todas as coisas foram querer de Deus para a sua criação e não foi através de uma religião ou de uma igreja, paredes, que Deus deixou ou se relacionou ou se relaciona com a sua criação. Não é através de religião. Porque eu posso perguntar para você, ó, em nome de qual denominação, de qual religião ou de qual igreja Deus se relacionava com sua criação antes da transgressão? Qual era a denominação? Qual era a religião que existia antigamente? Que Deus se relacionava com sua criação antes da transgressão? Nenhuma. E foi por intermédio de qual religião ou igreja que Deus falou com Abraão? Qual foi a religião? Qual foi a denominação aí? Não tem. E por qual meio ou por qual religião ou igreja, entre aspas, paredes, que Deus falou com Moisés? Foi em nome de qual religião? Qual o título? Nenhuma. E por intermédio de qual igreja ou religião Deus uniu
e religou, tá vendo? A palavra religião vem de religar, né? Religou todos a ele. Por qual meio? Qual religião? Ou qual denominação? Nenhuma. Tudo foi querer dele, por ele e para ele. Quando Deus reconciliou o homem consigo mesmo, ele não usou nenhuma religião, ou denominação, ou igreja, paredes. Ele não usou nenhuma dessas. E outra, como diz em 2 Coríntios 5,19, vai dizer assim, ó, a saber que Deus estava passado, ó, estava. Se Deus é fraco e Deus é falho, então ele continua. Mas não, aqui está falando estava, passado. Quando Deus estabelece uma coisa, isso é para sempre. E ele estabeleceu isso já lá naquele passado, naquele tempo. Ele já fez essa religião, ele já religou. Ele já religou. Que a religião, o seu termo correto é religar. Então ele já religou. Passado. 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava passado em Cristo, reconciliando, tá vendo? Reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. Não! Então essa reconciliação de Deus com o homem era nunca mais imputar sobre o homem transgressão. Transgressão do quê? Da sua palavra. Não imputando ao homem qualquer transgressão. Então as religiões hoje surgidas aí pela altivez do homem transforma, rasga, pisa, chacota dessa palavra. Porque se existe religião aí vai dizer que está te religando a Cristo, essa palavra é mentirosa. Porque eles continuam te religando a Cristo, enquanto a palavra diz que passado, reconciliou, passado. E isso foi para Israel naquele período, porque Israel estava debaixo de uma lei de transgressão. Nós não. Quando nós nascemos hoje, nascemos debaixo da graça do Eterno, favor imerecido, sem nenhum mérito de obras. Que isso é a graça. Você não precisa ter obra para Deus estar em você. Você não está em transgressão contra Deus. De maneira nenhuma. Só que as religiões te colocam assim. Se você hoje está de fato transgredindo a Deus, então essa palavra é mentirosa. É melhor você rasgar essa palavra aí, porque para você ela não vai ter peso nenhum. Porque você está na prática de um dogma e preceito religioso. Então você vê que tudo é deturpação religiosa. As religiões são altivez do homem. Deus não instituiu nenhuma religião para se fazer notório na sua vida. Deus não precisa disso, nunca precisou. Quando passou a existir religião, foi uma das piores coisas para o ser humano. Na época de Israel se deu o judaísmo. Se deu o judaísmo. E ali Jesus já combatia eles, dizendo que eles atam fardos pesados, aos quais nem eles mesmos conseguiam carregar. Atavam os fardos pesados nas costas dos incautos. E pior, Jesus fala, vocês rodeiam terra e mar para fazer um prosélito. Prosélito seria agregar aquele povo a uma denominação, a uma religião, ao período lá de Israel, da lei, né? Em que o judaísmo se fundamentava nos seus fardos pesados aí, e tentava colocar nas costas dos prosélitos, né?
que eram pessoas que não faziam parte do seio de Israel. Então sempre virou esse martírio na vida do povo, a religião. E foi uma das coisas que mais Jesus combateu naquele período. Os próprios judeus da época suscitaram essas religiões para criar aquela separação de que nós somos nós somos os entendedores da palavra, nós somos os mestres, nós somos, sabe, levantando sempre parede de separação, trazendo exclusividade para um e outros não. A própria lei mosaica na época já se encarregava disso, fazendo aquele povo ali ser povo exclusivo, né? E isso levantava a parede de separação, porque os gentios eram um povo, eram outros povos, enquanto Israel era o povo escolhido por Deus. Então a própria lei mosaica já se encarregava de fazer essa separação. Só que eles pioraram a situação, fazendo da lei uma religião. Né? Aí deu-se o judaísmo. Atava fardos pesados, aos quais nem eles mesmos conseguiam carregar. E hoje não é diferente. É a mesma coisa. Então você está aí dentro de uma religião a acreditar que foi Deus que instituiu uma religião dessa. Ou uma igreja dessa. Paredes. Então, gente, é despertar para a realidade, sabe? Se você fica preso dentro de preceitos e dogmas religiosos, você está debaixo de altivez do homem. Que Deus nunca precisou de nenhuma religião para estabelecer a sua afinidade, né? Estabelecer como é que eu posso falar? A sua intimidade. Pronto, é essa a palavra. Estabelecer a sua intimidade com sua criação. Deus nunca precisou. Porque tudo veio dele, por ele, para ele, tudo foi querer dele. E como o próprio Paulo vai falar, estamos em paz com Cristo. Porque ele reconciliou tudo e todos. Foi ele, não foi religião. Então tudo já está reconciliado e conciliado com Cristo. Tudo. Porque se as religiões estão te reconciliando com Cristo, te religando a Cristo, então Deus é mentiroso. As religiões são verdadeiras. Segundo Coríntios 5,19. Então, gente, a altivez do homem mantém essas religiões de pé. E ainda tentam te enganar, falando não, que a gente seguimos a tradição dos apóstolos. As tradições dos apóstolos eram para eles mesmos. Porque o próprio Paulo já vem dizendo o seguinte, Atos 21:21. Para abdicar de Moisés, ou seja, abandonar Moisés, as leis. E não andar segundo os costumes da lei. E os costumes dos apóstolos eram os costumes que estavam baseados no quê? No judaísmo. Que por sua vez estava agregado à lei mosaica. Tradição dos apóstolos não tem valor algum para nós. Até porque o próprio Paulo vai falar que os gentios não tinham lei. Não era para os gentios essa lei. Por isso que Jesus repreende os religiosos da época, né? Rodeia o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, torna duas vezes filhos do inferno, ou seja, duas vezes mais filhos da sepultura, da morte. Não era.
Então você está aí crente que uma religião tá te religando a Cristo, sendo que você já nasceu perfeito em Cristo. As suas debilidades carnais não interferem. A sua relação direta com Deus não interfere. Mas para você, é bom você se disciplinar. Né? É bom você se disciplinar com suas debilidades carnais. Para que você goze da vida. Para que você goze daquilo que Deus te deu. Né? Todas as coisas foram criadas por Deus para ser recebidas com ações de graça. A essência para o ser humano é o equilíbrio da coisa. É o equilíbrio de todas as coisas. O exagero é ruim para você. Então é bom que na sua debilidade do exagero você se discipline. Mas nada disso te separa, nenhuma debilidade carnal te separa do seu Criador. Porque Deus se relaciona com seus filhos, que são espírito. Agora, na natureza humana, é bom você buscar a disciplina, se disciplinar. Agora, você vai para um templo religioso, eles te matam espiritualmente. Porque você está sempre em pecado, em condenação, seguindo os dogmas e preceitos que não tem valor nenhum. Para Deus não tem valor nenhum. Isso é tudo altivez do homem. Porque você já está perfeito em Cristo. Tá bom? Graça e paz.